Fala aí pessoal, voltamos para mais uma aula no curso de Python básico. E nessa aula a gente vai abordar o tema laços de repetição, os famosos loops. Então, os loops nada mais são que trechos de código que vão se repetir enquanto uma condição se prova verdadeira. Eles funcionam como um bloco if, porém aquele código indentado ele vai ser repetido até que a condição seja falsa. Os loops geralmente são utilizados quando a gente quer repetir alguma ação, algum bloco de código diversas vezes, porém se torna inviável a gente inserir na mão esses códigos várias vezes no nosso programa. Então, partindo para o comando while, ele significa enquanto em português, e o bloco de código indentado ele vai ser repetido enquanto a condição que a gente colocar no comando for verdadeira. Então a sintaxe dele é o comando while, seguido de uma condição, depois dois pontos, seguido do bloco de código indentado que a gente quer que se repita enquanto a condição for verdadeira. Porém, esse comando ele abre brechas para loops infinitos. Tá, como assim loops infinitos? Nesse exemplo, eu defino a variável contador com um valor zero e eu uso o comando while para fazer um loop que, enquanto o contador for menor que 5, ele vai imprimir na tela o valor do contador. Porém, notem que eu nunca incremento esse contador. Ele sempre vai valer zero no nosso programa. Então, essa condição vai ser sempre verdadeira. Então, esse loop vai ser repetido infinitamente. E na maior parte das vezes a gente não quer que isso aconteça. Porém, às vezes que a gente quer que isso aconteça, a gente pode forçar um loop infinito utilizando o true como condição. Então, fica enquanto verdadeiro, ou seja, while true, ele vai repetir aquele loop infinitamente. Porém, nem sempre a gente quer que um loop seja infinito. Então, no exemplo da direita, eu fiz a mesma lógica da esquerda que tinha um loop infinito. Porém, na última linha do nosso bloco de código indentado, eu fiz a manutenção da variável de controle. Então eu incrementei 1 sempre que o bloco indentado é executado. Então, na saída, ele repete aquele bloco imprimindo o valor de 0 a 4. Porém, se eu tiver uma quantidade específica de vezes que eu quero repetir aquele bloco de código, não tem uma forma mais fácil de eu utilizar? Tem. Você pode utilizar o comando for. Ele é a estrutura de repetição mais utilizada nos programas, e a sintaxe dele é o comando for, seguido de uma variável de controle, que seria aquele contador nosso, do comando while, seguido do operador in, depois uma sequência que vai ser iterada sobre, ou seja, a cada repetição, a nossa variável de controle vai assumir um valor dessa sequência. Então, digamos que você coloca uma sequência de 0 a 4. A cada repetição, ou a cada iteração, a variável vai assumir um valor dessa sequência. Então, na primeira, ela vai assumir o valor 0, na segunda iteração vai assumir o valor 1, na terceira vai assumir o valor 2 e assim por diante. E o método mais comum da gente definir essa sequência no comando for é utilizando a função range. Ela não é bem uma função, mas o comportamento dela é bem semelhante, então a gente pode entender como se fosse uma função. Então, ali na direita, um exemplo bem simples. A nossa variável de controle é a variável número, e eu usei a função range para fazer uma sequência de 0 a 4. Aquele número que a gente coloca dentro da função range, ele não é incluído na nossa sequência. Então, a função range com o parâmetro 5, ela vai gerar uma sequência de 0 a 4 e não de 0 a 5. Se eu colocasse range 10, seria uma sequência de 0 a 9 e não de 0 a 10. Por isso que na nossa saída foi mostrado na tela apenas de 0 a 4 e não de 0 a 5. Então, lado a lado, a mesma lógica, porém utilizando comandos diferentes. As duas lógicas exibem na tela os valores de 0 a 4, porém vocês podem ver que utilizando o comando for fica muito mais simples, muito menos verboso, enquanto no comando while você tem que se preocupar com muitas coisas, como a condição da sua variável de controle, a manutenção dessa variável de controle, entre outras coisas. Porém, ele oferece a opção de você fazer um loop infinito, que às vezes é o que você quer fazer. Então é isso, pessoal. Até a próxima.